Olá, amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca, eu sou a Virgínia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre este livro incrível de Ivan Turgenev, Pais e Filhos. Finalmente eu terminei, sim, e amei. Aguardem aí, já já. Bom, gente, foi a primeira obra que eu li de Turgenev, embora eu até tenha O Primeiro Amor, que eu ganhei de presente há algum tempo, e ele é fininho e não sei por que eu ainda não li. Agora eu vou ler. E gostei muito do livro. O livro, como é que fala? Te arrebata, né? Você não quer largar, Um livro escrito publicado em 1862, é isso mesmo? Acho que é. Gente, eu fiquei assim, pasma de ver como uma publicação, não tem aqui a data, tão antiga, nos prende a atenção ainda até hoje. Eu espero que o pessoal do grupo tenha pensado como eu. É impressionante, né? Se passa na Rússia, assim, não tem nada em comum conosco aqui, brasileiros, né? Com a cultura, é tudo diferente, mas sensacional, um livro muito gostoso de se ler, tá? E eu queria essa edição da Antofágica aqui, maravilhosa. Tem muitas ilustrações, embora sejam umas ilustrações aparentemente estranhas, né? Se você olhar bem, elas são perfeitas, tá? Se você tiver essa edição aí, procure. De longe, é sempre mais perfeita, a minha opinião, tá? Não sou crítica de arte. Olha só que lindo. São as gralhas. Quem leu, entendeu o que eu quis dizer. Bom, gente, a história é uma história até que simples, né? História, por que se chama Pais e Filhos? Porque temos algumas famílias aqui nessa história. Temos pais, né? E temos filhos. E como é esse relacionamento entre eles? Basicamente começa a história quando dois amigos estudantes ou já formados, que vêm a ser o Arkady e o Bazarov, estão voltando para a terra deles, para a casa deles, né? Aparentemente é no interior, né? Vieram provavelmente de Moscou ou de São Petersburgo, que estavam estudando. E assim, nós vamos direto para a casa do Arkady. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, tá, gente? Os nomes, eu tive um pouco de dificuldade com os nomes russos, tá? Eu não consigo pronunciar, então eu pronuncio do jeito que dá. Desculpa aí. Mas enfim, o Arkady chega na casa do pai dele. O pai dele, a mãe dele já é falecida, e o pai dele já meio que vive com uma moça muito mais nova, ainda sem ser casado, e já tem até um filhinho com ela. E também quem mora na casa é o irmão, né, do Nikolai, né? O pai dele é Nikolai e o irmão é Pavel, o Pavel. Bom, ele chega lá, é muito bem recebido e tal, e aí ele apresenta o amigo que ele levou junto, o Bazarov, e os dois se aboletam por lá, né? E vão ficando, conversando, e entre outras coisas, o Arkady, ele gosta muito do Bazarov. Ele o tem como quase um ídolo, sabe? Porque o Bazarov já é um pouco mais velho e ele é formado em medicina. Então ele o idolatra. Mas o Bazarov é um cara esquisito. É um cara gelado. É um cara que deixa as pessoas desconcertadas com as coisas que ele fala. É um cara diferente, totalmente diferente do Arkady, que é um cara mais meigo, um cara mais família, digamos assim, né? Então a família o adora. Eles vão ficando lá e vão aproveitando festas e tal. E numa dessas festas, eles conhecem a Ana, não me façam falar o sobrenome, tá, gente?
e é uma mulher muito bonita, que já é viúva. Ela ficou viúva muito jovem, ela se casou com um homem mais velho e herdou a fortuna. Ela não era uma mulher de posses antes do casamento, somente depois. E ela tem uma irmã que se chama Kátia, e eles acabam conhecendo, dançando com elas no tal baile, e depois ficam sabendo que elas moram meio que nas redondezas ali, né? São várias propriedades, digamos assim, né? Zona rural, né? Aí essa Ana os convida para ir conhecer a casa dela. E os dois vão, deixa passar uns dias e vão, e se aboletam por lá. O que eu fiquei mais impressionada é como eram as coisas, né? A cara de pau, a pessoa vai e fica na casa, vai ficando, né? Vai ficando. Agora, o Bazarov, não sei se eu estou colocando o acento no local certo, ele se dizia nihilista. E o que é um nihilista? O nihil vem do latim, que quer dizer nada. Ou seja, ele era um cara que não se interessava por nada, um cara que não queria nada com nada, apesar de ser formado médico, olha só. Muito estranho, né? Me chamou muito a atenção esse termo, porque hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem os nem, né? Os nem nem trabalham, são jovens que nem trabalham e nem estudam, que ficam nas costas dos pais. Tem muitos assim, né? Então eu falei, eu acho que era o nem da Rússia, embora no caso dele já fosse formado. Bom, eles vão ficando lá na casa da Ana, aí os dois acabam se apaixonando por ela, os dois. E aquilo vai gerando, sei lá, um desconforto, né? A gente, na verdade, o Bazarov, como ele era mais velho, ele combinaria mais com ela, né? Que ela já tinha uma certa idade, ela tinha 29 anos, já era viúva, gente, era uma coisa meio, né? E o Bazarov, eles falam como ele tendo 30 ou quase 30, mais ou menos isso. E eles já eram considerados tiozões, de hoje. E o outro rapaz era bem mais novo, tipo 22, 23 anos de idade, o Arkady. E, bom, eles ficam lá um tempo, tal, aí depois eles resolvem, o Bazarov fala que precisa ir ver os pais, que ele ainda não foi ver os pais. E o Arkady vai com ele. Aí a gente vai conhecer a outra família, a família do Bazarov, é uma família mais humilde, embora tenha terras e tal, mas eles são bem mais simples. A mãe é muito devotada ao filho, ele é filho único, chora muito quando ele chega, tava muitos anos sem ver o filho, o pai também se emociona. É aquela família calorosa, né? Aquela família que tem um pouco mais a ver com nós brasileiros, porque nós somos calorosos, né? Mas, infelizmente, o filho não é. O filho é gelado, o filho é na dele, acha que os pais o incomodam, sabe? É uma coisa bem triste de se ver. Ou seja, ele era um cara chato, tá? Com todo mundo, vamos dizer a verdade, chato. E eles ficam lá só 3 dias. Aí ele pega, do nada, ele dá a notícia para o pai de sopetão e para a mãe, estou indo embora. Aí, mas como? Você acabou de chegar? Não, eu estou indo, eu tenho que resolver umas coisas. E aí, depois disso, eles vão para a casa do Arkady novamente, acho que é isso. Ou eles até dão uma volta, acho que eles voltam lá na casa da Ana, e o Bazarov se declara para ela, fala que a ama, mas ela, sabe, ela não consegue ver nele um cara... sei lá, ela parece que gosta, mas desconfia. Ele não é um cara, como que eu vou dizer, respeitável. Não é um cara para casar, entre aspas, entende? Eu acho que era isso que ela sentia nele. Parece um bom vivant, digamos assim. Bom, e aí eles voltam para a casa do Arkady, lá eles ficam mais uma temporada. Depois o Arkady acaba indo novamente na casa da Ana, sozinho, sem o Bazarov, que o Bazarov fica triste porque acha que a Ana o rejeitou.
Ela não quis saber dele. Ele volta para lá, o Bazarov fica achando que ela ama o Arkady, e quando não é bem isso. Na verdade, o Arkady, ele está apaixonado pela Kátia, a irmã mais nova. É muito bonito, tem todo esse romance, eu estou resumindo aqui para vocês, né? Tem todo um romance, várias páginas, tem muita... Eu vi alguns trechos, até a descrição que o Turgenev faz do sol, do céu, sabe, das árvores. Eu achei tudo muito bonito, muito poético, né? Talvez um precursor de uma prosa poética que a gente chama hoje em dia. Eu gostei muito e me tocou bastante. E a história vai se desenrolando, né? Até já chegar ao final. E vou suprimir aqui o final, que ainda tem algumas coisas importantes que acontecem. Eu gostaria que vocês lessem. Esse é um romance magistral da literatura russa. Eu já li um pouco da literatura russa até hoje e posso dizer que esse se tornou o meu favorito até o momento. Tá? Eu queria inclusive indicar para vocês, como textos de apoio, os textos que tem aqui nesse livro do Nabokov, Lições de Literatura Russa. Ele aqui, ele tem cada um dos principais autores da literatura russa. Entre eles, ele tem o Turgenev. E aqui ele tem um capítulo especial falando de pais e filhos. Outra coisa, vocês se lembram, tem uma música do Legião Urbana que se chama Pais e Filhos, tá? E eu não sabia, gente. Onde que eu vi? Eu nem sei. Eu fui pesquisar na internet alguma coisa e vi. Eles se basearam nesse livro para criar essa música. Eu achei bem interessante, sabe? Bem interessante. E já até ouvi a música novamente, já fica tocando aqui. Eu não vou cantar porque eu sou péssima cantora, tá, gente? Mas enquanto eu terminava agora há pouco o livro, ficou assim na minha memória, sabe? A música. Eu me senti até um tanto emocionada com o final do livro. Talvez graças à música, talvez graças ao Turgenev, não sei. E é isso, gente. A história se passa numa época muito especial da Rússia, em que os servos, que eram assim uma espécie de escravos, ou quase isso, estão meio que sendo libertados, estão deixando que eles sigam a sua vida sem pertencimento, digamos assim. Eles meio que pertenciam à casa, era um negócio meio estranho, né? E então tem também essa parte dos servos, que você vai ver algumas coisas aqui. Eu achei muito interessante, muito. Como eu disse, de todos os russos que eu li até agora, eu já li um pouco de Dostoiévski, já li um pouco de Tolstói, e eu prefiro Turgenev. E você? Diga aqui nos comentários para mim, qual deles você prefere? Esse, por hora, se tornou o meu favorito dos russos, tá? Era isso. Quem gostou da resenha, não esqueça de colocar o positivo aqui, de comentar, de compartilhar, tá? E me dizer também se já leu, se gostou. Vou adorar saber. Eu e Bernardo, como vocês veem, Bernardo não me larga. Ele continua assim, né, filho? Um beijo, gente. Obrigado. Tchau.